Guença, boa tarde. Ok, boa tarde. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado mesmo pela sua presença, Guença. Portanto, vamos então começar com as nossas questões. Quero desde já perguntar-lhe, com esta situação do Covid-19, empresas a falirem, pessoas a falirem, qual é a previsão que você faz dos jovens hoje que estão na luta, no sonho do primeiro emprego? De uma maneira categórica, né, e analisando o contexto da tua própria pergunta, e eu olhando para as circunstâncias sociais, econômicas e políticas do país, nós temos que ser condescendentes e coerentes em ser sincero e dizer que vai ser difícil, né? Porque essa entrada do Covid, eu não olho muito na questão do Covid-19. O Covid-19 foi uma derrocada que nos apanhou por acidente, né? Naturalmente, porque ela de alguma forma tipo, ameaça a própria saúde pública mundial, e Angola não deixa de estar dentro dessa esfera global, né? Que é um país que também está no globo terrestre. No entanto, eu penso que é muito mais a ver com o destapar da desgovernação ao longo dos 45 anos de independência. Isso significa dizer, somos um país até que somos independentes, temos uma bandeira, temos um hino, temos uma insígnia, mas não conseguimos de alguma forma realizar o projeto de nação, o projeto do país e o projeto da pátria. No entanto, temos 45 anos de independência com sonhos e anseios ainda de alguma forma tipo não realizados, então significa dizer que 45 anos de sonhos adiados. No entanto, o jovem hoje, nessas circunstâncias, o petróleo também caiu, que é a nossa moeda de garantia, que é para a gente ter de alguma forma fazer com que o motor da economia funcione. O petróleo caiu, os mercados estão parados, então hoje conseguimos perceber com o Covid-19 que somos um país dependente, que nunca criamos uma estrutura nacional no sentido de vivermos dentro de uma política de autossuficiência, entender? Então falar de emprego nessa fase, mano, se o próprio Estado está a falir, imagina o setor privado. Estamos a falar do Estado a falir. O setor privado de Angola não é um setor privado muito robusto do ponto de vista econômico, porque infelizmente nós conseguimos construir aqui por via de uma defesa de tese extremamente assassina do ponto de vista econômico e financeiro, que foi a criação de uma elite por via de uma acumulação primitiva de capital, em que a gente não deu oportunidade para pessoas que de facto conhecem setores econômicos e financeiros e de alguma forma sejam grandes empreendedores para serem os grandes empresários. Então não criamos essas elites. Se bem entendemos, será difícil o jovem angolano, numa fase como essa, conseguir um emprego. Eu não posso vender um falso sonho aos jovens, principalmente jovens, está a ver como eu, que a idade da juventude é uma idade de muita explosão, de muitos anseios, e as necessidades também são graves, são elas todas patentes contigo no dia a dia. Então eu tenho que ser o mais condescendente possível, numa linguagem terra a terra, levar uma mensagem aos irmãos, que é uma mensagem de conforto, e automaticamente uma mensagem de emancipação, porque olha para o quadro econômico do país, temos um país totalmente decadente, sem infraestruturas econômicas. Olhas para o setor da indústria de Angola, não funciona a agricultura, que tudo foi propositado, porque infelizmente quem detém o poder em Angola há 45 anos usa o poder no sentido de ter o privilégio de se tornar o indivíduo rico, o indivíduo que ostenta, e não o político que serve, porque o político de Angola é um político que se preocupa em cada 5 anos para ir buscar o voto, porque se eles fossem estadistas estavam preocupados com uma nova geração. Então eu olho para o país nessa perspectiva. Um país feito para contornar a situação. Eu acho que o ser feito para contornar a situação precisa haver, né, de facto, um congregado, né, de toda a sociedade, de alguma maneira. Precisamos continuar a ter a mesma coragem, a mesma motivação, e principalmente os jovens, que eu queria fazer aqui uma mensagem para eles, dizer que fiquem descansados, que a solução está nas nossas mãos. Quando eu digo que está nas nossas mãos, evidentemente que somos nós os jovens, porque em 45 anos de independência os cotas não se entenderam, e nós estamos a beber do cálice amargo, do desentendimento deles, do orgulho, da arrogância, da petulância, e automaticamente também estamos a nos alimentar do fardo da miséria, entender, dessa miséria generalizada em todas as esferas da vida. No entanto, já não podemos esperar que os mais velhos decidem o nosso futuro, mas eles estão ali no sentido da gente também ir fazer a escutação e aprender com eles naturalmente o que for positivo. Porque temos um grande problema, que vivemos num país onde não existe uma conciliação geracional. Que o mais velho vê que o menino, os jovens são rebeldes, os jovens olham para os cotas, que os cotas também não nos deram nada, porque o legado que a gente tem só é um legado extremamente negativo por causa da própria conjuntura política, por conjuntura psicológica. Então estamos dentro de uma carga, de um peso grave. Agora, o importante é que os jovens têm que acreditar. Por isso é que eu apresentei uma premissa aqui de um grande desafio para todos os jovens, da fundação de um partido de jovens de Angola. A gente precisa criar uma força, que a gente tem que entrar também no mapa das decisões, porque
Estamos fartos de sermos decididos os nossos destinos quando eles não têm benefício por senhores do MPLA, da UNITA, da FENELA, da Casa CE, do PRS. Sempre eles velhos é que decidem por nós. E aliás, eles não decidem, porque no final de tudo, em cada final do mês, eles têm salário, têm combustível nos jipes, têm segurança, têm guardas, têm o subsídio da TAVI e nós temos miséria. Então significa dizer que a discussão não está a ser uma discussão inclusiva. E como não está a ser uma discussão inclusiva, nós temos que apresentar uma proposta. A nossa proposta é essa, que os nossos jovens de Angola precisamos de alguma forma romper com as... Muito bem. Gangsta, és um ativista e muito focado para o bem-estar da juventude. Agora eu lhe pergunto, o jovem angolano é esforçado ou acomodado? Nós não podemos olhar os jovens de Angola na perspectiva deles ser esforçado ou ser acomodado sem a gente fazer uma leitura profunda do tipo de sociedade em que a gente está inserido. Evidentemente que a mentalidade do indivíduo jovem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, é extremamente diferente de Angola. Porque são sociedades, por exemplo, como a sociedade americana, eles se preocupam com o orgulho e a dinâmica e o processo da Grande América. Então, como é que se define isso? Define-se essencialmente por uma política de educação. A política de educação, se for uma educação que liberta os indivíduos, você está a formar os grandes cidadãos. E quando estou a falar formar os grandes cidadãos, a palavra cidadãos ela está no plural, porque ela tem um S no fim. Isso vou já chegar lá. Isso vou para dar a resposta. Se eles são retraídos ou se tem atitude dos jovens de Angola. Claro, você não pode esperar um jovem de Angola que não seja na premissa da própria realidade do país. Os jovens não tiveram oportunidades, os jovens não tiveram formação, e a formação que eu tenho é uma formação que é fraca. Só que para tu veres, as universidades não produzem nada, mas estão a cobrar dinheiro. Enquanto as outras universidades do mundo afora estão atrás de uma solução pelo Covid-19. E as nossas aqui estão a se preocupar se vão tirar a propina de quem não estudou, que até acaba por ser um crime. O indivíduo não consumiu, mas o indivíduo tem que pagar. Então, quando eu digo que eles são os jovens de Angola, claro que são esses jovens, mas é preciso a gente levar uma palavra de emancipação e despertar aquela força jovem existente em cada jovem de Angola. Os jovens de Angola são fortes, os jovens de Angola têm uma força que pode contribuir, que é uma energia que atua e realiza. Está certo. Se fosses convidado pelo atual governo para fazer parte de uma área em que pudesses corresponder aos anseios dos jovens, aceitarias? Não aceitaria, e digo isso categoricamente. Por que não? Porque eu gosto de buscar uma boa frase do Tupac que ele dizia. Bem direto nesta resposta. Bom, assim. O Tupac dizia o seguinte: nunca fale de Deus quando você está a chilar com os demônios no inferno. Então, estou querer dizer que o meu problema não consiste em ser o cargo, nem preciso desse cargo. Tá vendo? O meu problema consiste em ter uma posição que realize. Entende? Para se ter uma posição que realiza, não basta as boas ideias que eu tenho quando estou dentro de 1000 pessoas, que elas pensam à direita enquanto eu vou para a esquerda. Não, mas davam-lhe pelo menos 95% não vai dar certo. Das possibilidades de poder... Não vai dar certo, porque a gente sabe. O problema está na metodologia da mentalidade de quem é detentor do poder. E como é que pensas em... O detentor do poder em Angola é um cidadão arrogante. O detentor do poder em Angola é um indivíduo que ele não pensa que ele é um servidor público. Ele diz que aquela cadeira é do pai dele, o pai dele é que lhe deu. Por isso é que quando eles são eleitos e vão para aquelas cadeiras, eles fazem festa. Está a dizer o vício no poder? O vício do poder. Não só o vício, estou a dizer o comportamento dos indivíduos. Tu olhas isso no Presidente da República, olhas isso no Ministro, no Secretário de Estado, isso é uma patologia de detentor de cargo público para Angola. Então, eu não aceitaria. E como é que pensas então em ajudar a juventude, sendo que estás a rejeitar um cargo como esse? Eu não. O meu ajudar a juventude é emancipação, porque eu faço por via das ferramentas que eu tenho, que estão ao meu alcance, na graça do Criador, que eu vou usando. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença até o momento. Nós vamos pelo menos até às 16h30. E deixa-me então deixar aqui uma nota importante. Quer estar com a Rádio Ouvinte 24 horas por dia? Vá ao Play Store do seu telemóvel, baixe o aplicativo da rádio, é vermelho e branco, basta escrever Rádio Ouvinte, baixe o aplicativo da rádio, esteja com a Rádio Ouvinte onde quer que você vá, na padaria, na igreja, na fila de um banco, a Rádio Ouvinte estará consigo, tá certo? Temos programas que são emitidos ao vivo, e nas mãos mágicas do DJ Milton Júnior, aquecendo as suas tardes com o programa Gira Disco e o programa Por Amor, tá certo? Esteja conectado sempre à Rádio Ouvinte, a rádio feita de Angola para
o mundo. A entrevista com Gangsta continua e neste momento vamos a Gangsta. Sabe que nós temos lido aqui algumas perguntas dos nossos seguidores e deixam perguntas. Nós não temos qualquer responsabilidade sobre as perguntas que os nossos seguidores fazem. Certo? Okay. Nós não temos qualquer responsabilidade sobre as perguntas que os nossos seguidores fazem. Nós lemos, nós imprimimos, lemos, desde que não contenham e não constituam ofensa. Nós lemos, tá certo? Então passo neste momento a ler a pergunta do Raimundo Martinho. Gangsta, quero que deixes uma palavra de repúdio para aqueles que se dizem ser ativistas e não aparecem nas manifestações. Mas depois, quando as coisas dão certo, eles querem vir se beneficiar como se eles tivessem lutado também. Mas eu não olho muito para aí, porque eu não sou muito virado a questões muito... Eu vejo isso é muito... Mano, okay. Se alguém está a fazer que eu faça, entende? Isso é extremamente importante. Eu só acho que isso para mim é extremamente importante. A gente está preocupado em olhar quem for para a manifestação, quem não, quem é ativista, quem não é. Mas temos que estar preocupados porque é que nós não temos educação. Quem promove a corrupção em Angola. Isso para nós é que é mais preocupante. Então nós aí estamos a fazer isso, é que esse tipo de pergunta é fazer o jogo do opressor. O opressor quer que os ativistas fiquem mesmo desassociados. Entrar em conflitos. Em conflitos, para ele manter o poder da opressão e da humilhação contra o povo. Tá? Então isso para mim não é muito relevante. Está bem, vamos passar para outra. Eu respeito pelo irmão que fez a pergunta em todo o caso, né? Mas eu acho que o mais importante é criar aqui o consenso da união. Nós somos os jovens, mano. Nós estamos não te queremos, nós temos essa força e nós vamos provar essa força. Está vendo? Eu respeito muito o Gangsta, mas onde é que ele andou quando José Eduardo dos Santos estava no poder? Sabino Luamba. Isso não me enriquece, não me tira, nem me coloca nada. O que eu queria de alguma forma dizer é o seguinte, mano. O Sabino Luamba vai no bairro saber ou entra no movimento hip hop, quem é o Gangsta, qual é a história que eu já faço. Fui dos primeiros gajos a fazer espetáculos onde você dizia diga não à ditadura. Anos 97, 99, 2009. Mas agora sentes que há mais visibilidade para ti neste momento? Mano, isso é um mais visibilidade? Onde é que eu estava quando o Zedu estava no poder? E onde é que o Sabino estava quando o Mufulupinga morreu? Está a entender? Quer dizer, as pessoas estão aqui com uma preocupação tão vazia. Mano, é um processo. O Mufulupinga quando morreu, nós éramos putos. O Nito Alves quando morreu, eu estava a nascer em Angola, mano. Estás à vontade de dizer a tua idade? Eu tenho 43 anos de idade, eu nasci em 77. É antigo. Então estou a nascer em 77. Em Angola tem um genocídio, um extermínio em massa, assassinato. Gangsta, qual é a sua opinião sobre o que fizeram com o seu amigo Doug Murras, que depois de fazer a publicidade na TV Zimbo, lhe disseram que já não seria o apresentador do programa Fala Angola, Elder Alberto? O coisa é um aviso meu, Doug Murras, né? A gente lida-se muito bem. É lamentável, tá vendo? Porque o discurso que sai na boca dos governantes atualmente, eles dizem que é uma mudança de novos paradigmas, né? Então, é lamentável, é um ato de censura. Agora, mas também queríamos saber os motivos que estão por detrás, que ninguém explicou. Então, na tua opinião, o que é que achas que deve ter acontecido? Acabamos por ficar dentro de conjunturas. Quer dizer, você vai analisar o que o silêncio tu fala. O que é que o Gangsta analisou? Se é realmente tirarem o Doug Murras, porque o Doug Murras, ele tem uma linguagem terra-terra que é virada para o povo. O Doug Murras tem uma consciência virada à cidadania. O Doug Murras poderia ser, do ponto de vista comercial, uma mais-valia para a TV Zimbo. Que a TV Zimbo ia ganhar, porque o Doug tem uma imagem que ela acarreta juventude e a sociedade de uma maneira geral, do ponto de vista comercial. E outra, a Zimbo poderia continuar dentro da sua linha editorial, que é um jornalismo muito mais verídico, um jornalismo muito mais investigativo. No entanto, se fosse censura, então significa dizer que o país deu retrocesso. Está entendendo? Estamos ainda na era de José Eduardo Santos sobre um fato do mais velho João Lourenço, tá vendo? Então, isso é muito grave, isso é lastimável, tá vendo? E onde é que está a questão? Em vez da gente estar preocupado com o Doga lhe tiraram, nós queremos mais ainda apostar, olha, Doga não entrou, queremos rir, tá vendo? É esse tipo de jogada, que muitas das vezes também é motivada pelo serviço de inteligência dentro dos portais, mas automaticamente também temos que levar em consideração que é o mesmo tipo de mentalidade que eles criaram nos jovens de Angola, tá vendo? Vamos agora voltar para aqui, para a nossa conversa, mas depois volto a ler a pergunta dos nossos ouvintes. Gangsta, o projeto da Semba Comunicação, que envolveu a Tizé e o Coriundu, empregaram alguns jovens
e muitos ganharam visibilidade, muito por conta da cadeia televisiva TPA2. Tu achas que este processo todo veio ajudar, veio criar a segregação social dos que podem aparecer, dos que não podem aparecer? Nós temos que ver aqui, analisar isso de uma maneira fria e sem ser radical. Dizer, ajudou, claro, a exposição de jovens que estavam nos boteques, que cantavam Kuduro, que não tinham essa possibilidade, ok? Mas automaticamente também era um caminho em que eles se enriqueceram, está entendendo? Okay. Porque sabe que havia um gabinete que é o Grecima, e o Grecima recebia do Orçamento Geral do Estado que é para fazer os financiamentos. Quer dizer, que tu está a fazer a proposta de apresentação de uma cadeia televisiva que até é do Estado e o próprio Estado ainda te paga. Mas você que disse que pediu que quer gerir. Então usas o Estado no sentido de ter um enriquecimento. Agora, uma coisa é fazer exposição dos artistas, são os do Kuduro, seja como for, e apareceu uma série de jovens no ramo da comunicação. Mas agora, que tipo de qualidade esses jovens têm e esses artistas? Está entendendo? É que está a questão. Porque o Kuduro, por mais que seja um gênero de música, de dança e uma maneira de ser estar, é preciso que ela tenha qualidade ideológica. É aí que é para se fazer a discussão social. Tá bem? Então, isso para nós é muito importante agora. Mas diz isso agora, mas o Kuduro na sua originalidade, até porque muitos fazedores defendem que não precisa isso que acabas de dizer. Não, a única arte do mundo que não precisa consciência é o Kuduro. Porque ele foi fundado com mediocridade. Esse é que é o grande problema. Não, aí está errado. Quem disse que o Kuduro não precisa de consciência? Tudo que é arte é arte. Tudo que é arte precisa de consciência. Consciência social, consciência artística. Como é que você consegue fazer a construção da arte? É por via do conhecimento. Tem que ter pedagogia, não precisa como. Isso está errado. É isso que o governo quer que os jovens falam. Quer dizer, então vamos levar o Kuduro numa posição de futilidade. Por exemplo, você, por exemplo, a tua irmã vão lhe fazer pedido. Se você perguntar no moço faz quê, a tua mãe vai perguntar, moço faz quê? A sua kudurista, como é que a tua mãe lhe olha? Porque tem aquela visão estereotipa errada que a gente criou acerca do Kuduro. Kuduro é noia, Kuduro é partir garrafa, comer água. Quem disse que isso é arte? Você está a cabo do teu intestino. Se tirar de uma casa quase de um... Mesmo até a própria dança, não, Kuduro dança... já evidencia isso que estás a dizer. Não. Não, aquela dança de atirar-se no chão, é isso que aquela, eu estou a dizer. aquela sanzalice. Tira a coluna, fica como? Está vendo? Então isso é grave. Tá vendo? Temos que manter o Kuduro como um elemento identitário e cultural de Angola do ponto de vista da música, da dança, da maneira de ser estar. Mas é preciso levar a ideia que o Kuduro tem que passar também por um processo de pedagogia. E isso é extremamente importante. A arte, para se montar, porque a arte é libertária. A arte não tem limite. O artista é o único indivíduo no mundo que consegue discutir com a política e com a igreja. O único. Vamos à pergunta da Alice Jerônimo. Gangsta, pensas em voltar a estudar, pelo menos para concluir o ensino médio? Eu acho que isso para mim é subjetivo, vou estudar. Estudar é o quê? Eu estudo todos os dias. Porque você sair para a minha casa vai encontrar livros na cozinha, vai encontrar livros no quarto. Isso é um facto. Tá entendendo? Então estudo todos os dias. Agora vou fazendo cursos de autossuperação, né? E eu acho que é extremamente importante. Porque nós temos um problema, pensar que o gangsta se estudar vai ficar mais inteligente, mano. O país é governado por doutores há 45 anos e o país não andou para frente. Entender? Então, o grande problema da Angola está nos diplomas. Esses diplomas da Angola não tem lógica. Estás a importar técnicos cubanos. Os médicos que vêm para aqui pagam $5.000 por cada um deles, ou 6.000 euros, seja o que for. Será que é por causa destes diplomas vazios que nas empresas solicitam, por exemplo, jovem com 25 anos de idade, mas com 5 anos de experiência profissional? Mas isso não é solicitar. É uma estratégia de não te empregar, para ele ir buscar o expatriado. Então ele cria aqui armadilhas. E qual é o motivo de buscar o expatriado? Porque ele não te valoriza. Ele só te valoriza na época das eleições. Você acha que o governante angolano gosta do povo de Angola? Se ele para arrancar um dente tem que ir na Inglaterra ou na África do Sul, para a mulher meter unhas de gel, vai fazer na África do Sul, meter peruca, implantar coisas, cílios e sobrancelha, esse te gosta? Esse é um assimilado. Um indivíduo que nem ama o país, porque ele vive bem na custa da miséria do próprio povo. Quer dizer que a nossa miséria é um negócio. A nossa deseducação é um negócio. É preciso manter o povo ignorante para que a gente fique aqui no poder. Muito bem. Vitor Duarte, o que achas do pai profeta e do da beleza? Uau, o pai profeta e o da beleza, por incrível que pareça, são jovens que eu até conheço muito bem. Temos uma boa relação, uma relação saudável, né? Mas, manos, se eles também não faziam aquele mambo nem iam comer, o da beleza se não ficasse,
trabalhador das redes sociais não teria pão na mesa, mano. Mas ele é rico. É rico. Mas o que é ser rico? Riqueza é dinheiro, não. A riqueza é espiritualidade. Não, mas eu estou a dizer que é rico no. Pronto, tem poder de posse. Tem poder de posse. Ele tem poder de posse. É para não sei, é o que ele diz. Então, é para ser o que ele está a falar. Se o país está falido da beleza, vai tirar dinheiro. É aí onde a gente tem que analisar. Se o país não tem dinheiro para pagar os salários dos professores, é o da beleza que tem dinheiro. Vende quê? Vende botija? Vende sacos de arroz? Não, agora. Não é teu amigo? Pode dizer. Eu tenho que levar em consideração. Se o da beleza também não tivesse a fazer isso, seria o próximo jovem frustrado que o SIC ia fuzilar no bairro. Então eu olho para o da beleza com o altruísmo dele, a atitude e a coragem, mano. Lhe parabenizo agora. Não concordo. Mas ela é importante para nós, porque nos momentos também de dor, precisamos de alguém que nos faça rir. Nós temos que ser condescendentes e equilibrados, temos que ter honestidade intelectual. No passado eu também já fui duro com ele, mas já na medida que o tempo passa, também fui lhe entendendo, só que infelizmente para nós, é o da beleza e o pai profeta que o MPLA projeta, que apresenta como a dinâmica do jovem de Angola. E ele fuzila as nossas mentes por via das cadeias televisivas convencionais, então fica na nossa cabeça que esse é o protótipo do jovem de Angola. Tá entendendo? É uma armadilha da política, cuidado, esses gajos são matreiros. Já está, muito bem. Vamos continuar. Achas que estas premiações que são organizadas pelas rádios, televisões e mesmo as produtoras de eventos são justas? É a voz do povo ou é puro amiguismo? Não, tu tens que olhar que tens um país que não existe transparência. Mesmo na governação não existe transparência. Não existe transparência nos concursos públicos em Angola, não existe transparência. Mas nós votamos. O votar não. Nós não. Votar nos eventos, nessas premiações. Nós votamos. Premiações votam por que vias? Internet, mensagem telefônica. A população de Angola é estimada em quase 28 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas trabalham em Angola? 1 milhão? Não. 682 mil pessoas. Isso é grave. Muito bem. Tá, estás a envolver o setor público e privado? O setor público é o maior empregador. Os dois setores de maior empregabilidade em Angola são forças de defesa e segurança, o Exército e a Polícia. 136 mil efetivos por cada. Qual é o motivo deste número tão reduzido de empregados e de funcionários? Isso é um objetivo de Estado, chama-se política de assistencialismo. Quando não existe um programa nacional, uma agenda nacional da administração pública, em que o Estado, estou a dizer o governo, tem a sua presença só apenas como fiscalizador e não como jogador, então tu vais ter um declínio, não vais conseguir montar a estrutura de um setor econômico que ela tem autossuficiência, ou seja, os empresários são empresários mesmo e não são políticos que se fazem de empresários, ou seja, rouba no Estado, funda uma empresa, a empresa faliu, tira de novo no Estado, entender? Okay. Então, quando tu falas dos concursos em Angola, eles têm essa conjuntura dentro da própria realidade do país, mano. O prémio do Biura de melhor rapper, ele recebeu e levou para casa, mano. Foi justo? Para mim não, porque eu disse isso publicamente por via de uma cadeia televisiva. Eu disse que o Biura tinha que pegar o prémio e devolver. A quem? Por uma questão do indivíduo honesto. Mas como se calhar não é, foi a prova de que ele ficou com o prémio. Você que não tem obras que tiveram impactos em 2018 vai receber um prémio. Por quê? Não é melhor ser honesto e dizer que não, esse prémio não é para mim, entrega o mesmo para outra pessoa. Então não existe honestidade. Os artistas angolanos são muito arrogantes, mano, cuidado. E eu também nem considero todo mundo artista. Muitos são cantores. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser artista. O cantor é todo aquele que canta. O artista é aquele que, por intermédio da arte, a arte deve ser transversal e é contemporânea. Ele contribui. Okay. Tá entendendo? Cantar. Eu também canto no chuveiro, você também canta. Agora pega o cantor angolano, lhe dando o microfone para cantar, vai ver que está desafinado. Se você dizer essa fulana canta desafinado, vai ver que a rádio ouvinte não presta, as são malaica, está entendendo? Eles não aceitam crítica. Então por isso é que ele não foi devolver o prémio. Está entendendo? É por aí, essa mentalidade. Como é que gostaria de ser lembrado? Como um bom patriota. Um bom patriota, aquele que ama o meu próprio país, ama o meu povo, ama a minha cultura e as tradições. E automaticamente respeita o mundo. E um bom patriota e um grande humanista. Porque é muito importante a gente continuar a pregar o humanismo, para a gente continuar a pregar o amor. E quando a gente pregar o amor e o humanismo, vamos conseguir transformar uma sociedade de inclusão cada vez mais, em que os indivíduos são valorizados, não por aquilo que elas têm, mas pelo seu próprio caráter. Isso para nós é que é o maior sonho, é ver com que valorize as pessoas pela sua própria contribuição e não porque ele faz parte do meu grupo, do meu partido. Não. Angola tem que ser dos angolanos. Os partidos
são organizações que apresentam uma proposta de governação. Então precisamos do nosso país. Nós temos que ir atrás do nosso país. Esse país é meu, é teu, é deles. Esse país é nosso. Esse país é um legado da ancestralidade. Os nossos avós, os nossos bisavós, os tataravós. Nós hoje somos os presentes e daqui a 50, 70 anos vão falar o que nossos avós fizeram. Então, esse é o nosso país. Esse país não pode estar a ser refém dos políticos, malandros, gatunos e assassinos e criminosos. Muito bem, Gangsta. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio 20. Estamos a dar por concluída a entrevista. Obrigado mesmo. Portanto, ouvinte, obrigado também pela sua presença durante estes 30 minutos. Tivemos aqui em conversa com o Gangsta. A entrevista passou na Rádio 20 em direto e há de passar também nas redes sociais para então com o vídeo. Tá certo, Gangsta? Alguma coisa queres falar? Alguma informação queres deixar para os nossos ouvintes? Quero dizer que eu amanhã vou fazer um direto, um live com o Mi Mosquito e vou fazer uma abordagem relativamente ao racismo e depois fazer uma incursão por uma realidade de Angola também, né, naturalmente. Então, e o que eu queria vos dizer era o seguinte, jovens como eu, sonhadores, né, de alguma forma, com uma rádio, fico feliz. Obrigado. Não importa as condições, mas importa aquilo que se leva para a casa das pessoas. Então, continuem. Obrigado. E queria passar aqui aos mais jovens que é importante, cuidado com o homem que sonha. Nós podemos realizar no propósito do Criador. Se tu tiveres esse desejo, então, quantas vezes ir dormir, peça a Ele que te proteja no sono, para que tu sonhas. E amanhã, quando tu acordares, peça a Ele no propósito dele que te dê essa possibilidade de realizar. Somos os jovens de Angola, precisamos de uma nova pátria. Aquela pátria que é uma pátria que nos merece. Entende? Esse tem que ser o nosso país. Nós ainda não somos donos desse país. Porque um indivíduo sem bilhete de identidade, ele não é desse país. Um indivíduo sem registro de nascimento, ele não é desse país. Então alguma coisa está impedida. Como é que eles têm Lamborghini, eles têm Ferrari, os filhos deles abrem garrafas no bairro Alto em Lisboa, eles moram na zona da Expo, moram em Londres, têm edifícios em Londres, têm casas em Manhattan. Tá entendendo? Como é que eles têm isso, mano? Têm jatos privados estacionados na África do Sul. E nós não temos um bilhete de identidade. E nascemos aqui, somos angolanos. Não somos, eles nos negaram. Negaram-nos a cidadania, o nosso direito, que é um direito antropológico e automaticamente é um direito cultural. Isso é nosso, mano. Esse país é nosso. Não é de ninguém. Não é do presidente da República. Obrigado, Gangsta. Agradecemos também nós a sua presença aqui. As portas estão sempre abertas para si. Sempre que quiser, pode entrar, pode vir, pode entrar em contato conosco, pode vir, porque as portas estarão sempre abertas para si, está certo? Portanto, ouvintes, conforme havia referido, baixem o aplicativo, vá ao Play Store do seu telemóvel, baixe o aplicativo, é vermelho e branco, basta que escreva Rádio 20, baixe e esteja com a Rádio 20 onde quer que você vá, tá certo? É a rádio que está disponível 24 horas por dia e todos os dias do ano. Damos por concluída aqui a entrevista com o Gangsta. Obrigado mesmo, Gangsta, pelas partilhas. Obrigado. E o jovem angolano certamente agradece. Na próxima quinta-feira estaremos de novo juntos. Teremos cá o DJ Znobia para também uma conversa aberta.